E hoje é a sexta aula do Mestre dos Estoques. É hoje que você vai descobrir um pouco mais sobre a classificação dos estoques, o que você precisa fazer. E hoje você descobre se a empresa que você trabalha está falida ou não, tá? Isso com uma avaliação dos estoques. De verdade, acompanha a aula até o final porque tá sensacional. E para não perder a prática aqui, né, que eu trago todas as aulas, eu explico sobre o que é o mestre dos estoques, tá? Talvez seja a primeira aula que você esteja assistindo, talvez não, enfim. Mesmo não sendo a primeira aula, é importante que você absorva esse começo aqui do conteúdo, porque tem coisa muito interessante aqui no que eu vou falar, a forma de estudar, o que estudar, a importância desse tema. E então acompanha essa parte também, não precisa pular essa parte, que ela é importantíssima, tá? Então, sobre o que é o mestre dos estoques? O seu desenvolvimento profissional está diretamente conectado ao resultado que você entrega, tá? E além do resultado, você precisa saber falar sobre os assuntos. Se em algum momento surgir uma discussão sobre estoques, uma conversa sobre isso, você precisa saber colocar suas propostas, explicar o que você pensa, o que você imagina de melhor para o estoque. E se você tem conhecimento, você explica isso com muito mais facilidade, com muito mais tranquilidade, tá? E o caminho, né, já falei conhecimento, tá? O caminho para isso é o conhecimento, tá? Quando a gente fala sobre planejamento de produção, materiais e demanda, isso passa, tá, por saber tudo o que acontece com os estoques, entender de ponta a ponta como operar com os estoques. E sempre lembrando aqui, tá? Quando eu falo sobre planejamento de produção, materiais e demanda, é sempre olhando curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então aqui entra SNOP e IBP e entra o sequenciamento de produção ali também, na linha de produção, o que está acontecendo. E outro ponto importante, tudo que eu falo aqui envolve também abastecimento de lojas. Então serve também para isso. Se você tem uma rede de lojas, você trabalha com abastecimento, tudo que eu falo aqui na série Mestre dos Estoques serve para isso também, tá? E vamos lá, quando a gente divide o conhecimento, tá? É importante que você entenda que ele está dividido em 4 partes: teoria, técnica, metodologia e aplicação prática, tá? Teoria, técnica e metodologia é tudo o que a gente vai falar aqui ao longo do Mestre dos Estoques, tá? Aplicação prática é com você no final, e teoria, importantíssima como base, tá? Para você poder saber o que você está falando, o que você está propondo, como você está propondo, tá? Técnica facilita demais o trabalho. Se você sabe o caminho que você vai seguir através de alguma técnica, fica muito mais fácil. E a metodologia, ela engloba tudo, tá? É a conexão da teoria com a técnica e a aplicação prática. Isso constrói uma metodologia, e é tudo que a gente vai ver aqui ao longo do Mestre dos Estoques, tá? E talvez você saiba, tá? Talvez não. Eu estou escrevendo um livro chamado Mestre do Planejamento, tá? E esse livro está em construção. No momento que eu estou gravando essa aula aqui, o livro tem 97 páginas, exatamente 97 páginas escritas, e semanalmente o livro é atualizado. Se você quiser receber a atualização do livro, se cadastre em marcelalonso.com.br e semanalmente eu envio a atualização para você. Assim que você se cadastrar, automaticamente você já recebe o livro em PDF, essas 97 páginas, e também recebe a lista das redes sociais, porque aí você decide onde você quer acompanhar o conteúdo também, tá? Tem conteúdo no Instagram, Telegram, aqui em vídeo, né? Ou no YouTube, ou no Instagram em vídeo. Tem conteúdo no LinkedIn, Facebook, enfim, decide qual rede social você quer acompanhar, tá? Eu estava escrevendo o livro Mestre dos Estoques, num certo momento, Mestre do Planejamento, né? Num certo momento, eu comecei a escrever sobre estoques, tá? E aí eu conectei com 18 anos de experiência trabalhando com planejamento de estoques. Eu lembrei de tudo, tá? O que eu aprendi nesse período. E eu comecei a conectar com a teoria que eu estava estudando para construir o livro, tá? Para escrever. E aí eu pensei, por que que eu não construo uma série de aulas aqui realmente para ajudar as pessoas que estão com problemas aí nos estoques, que precisam resolver esse tipo de problema e, consequentemente, conseguirão crescer, conseguirão se desenvolver na carreira se
construírem projetos aí com estoques. E é muito, muito importante, tá, o entender como trabalhar com estoques, tá. E exatamente nesse ponto surgiu o Mestre dos Estoques, e tem um ponto muito crítico, tá, que é legal falar aqui, não é um livro, o Mestre do Planejamento não é um livro que sai só da minha cabeça, que eu estou sentado ali e estou escrevendo, não, tem toda uma base de pesquisa por trás, para trazer a melhor base de conhecimento para você, tá. Então tem toda uma estruturação do material, não é tão simples quanto sentar e escrever um livro, tá. Então pode confiar no material que está sendo escrito, porque tem uma base fantástica de conteúdo dos melhores livros aí para você. E, como eu falei, nesse ponto surgiu o Mestre dos Estoques, a ideia de gravar o Mestre dos Estoques, escrever sobre isso. Essa é a sexta aula, serão 20 aulas, aproximadamente de 1 hora cada, explicando tudo o que você precisa saber sobre estoques, teoria de base, ambientes produtivos conectados ao estoque, riscos de estoque, tipo de estoque, objetivo do estoque, relação do estoque com a contabilidade, a gente vai falar sobre isso hoje, tá? Modelo de estoque de segurança, como calcular, quando utilizar o estoque de segurança e várias outras formas de proteção e muito mais, tá? A gente vai falar muito sobre isso. Material escrito, se você se cadastrar em marcelalonso.com.br, você já recebe o livro Mestre do Planejamento. Dentro do Mestre do Planejamento tem o Mestre dos Estoques lá. É um trecho do livro e a ideia é que no final tenha mais ou menos aí 150 páginas de material falando sobre estoques. De verdade, não é porque eu estou gravando, porque eu estou escrevendo que eu estou falando isso, mas de verdade. Faz muito tempo, tá? Muitos anos que eu pesquiso sobre isso e eu nunca achei um conteúdo neste formato que eu tô gravando aqui, tá? Nunca achei. Isso, isso tanto no online, na internet, quanto no offline aí, em outras escolas, tá? De verdade, aproveita esse conteúdo porque o mais interessante disso tudo é que ele é gratuito, tá? Pelo menos por enquanto ele tá gratuito. E então vamos lá, aproveite, transforme a sua carreira aí através do Mestre dos Estoques. Vamos lá? Aula número 6 do Mestre dos Estoques. Eu tô sentindo. Ah, não, não tô esquecendo. Não. Eu ia falar que eu tô sentindo que tô esquecendo alguma coisa. Mas eu não estou esquecendo, não. Opa, passou aqui. Eu vou recapitular aqui o que a gente falou. Eu tô com outra tela aqui. Poder acompanhar a gravação também. Deixa eu posicionar em uma outra parte aqui. Isso. Então vamos lá. Beber uma água primeiro. Então, antes de entrar nisso aqui, é importantíssimo que você entenda que o seu desenvolvimento e o seu crescimento profissional está diretamente conectado ao resultado que você entrega, tá? É importantíssimo. E quando eu falo resultado, tem o resultado mensurável ali e tem o resultado de como você fala sobre os assuntos, tá? Como você propõe, como você traz ideias. E se você tem um embasamento, fica muito mais fácil entregar resultado e muito mais fácil apresentar ideias, tá? Então, é muito importante acompanhar as aulas, todas elas de ponta a ponta. Você vai tirar muita informação preciosa dessas aulas que podem mudar a sua jornada como profissional, tá? Então vamos lá. Resumo e direcionamento, né? Que eu vou explicar aqui o que a gente falou nas outras aulas muito rápido, uma passagem muito rápida. É legal, se você já assistiu às outras aulas, é legal que você recorda, você relembra, e isso fixa na sua cabeça, tá? Você grava o assunto com mais facilidade. Se você não assistiu, é legal porque você entende tudo. Se você não assistiu às outras aulas, né? É legal porque você entende tudo o que foi falado nas outras aulas e tem pelo menos um pouquinho de base para seguir essa aula até o final. Então vamos lá. Recapitulando, tá, as outras aulas. Estoque, tá? Estoque é um tema muito crítico. 40% do capital das empresas está alocado nos estoques. O que é capital? Porta-pallet, empilhadeira, máquina, ferramenta, e o estoque faz parte disso, né? Então, 40% do capital de uma empresa está alocado nos estoques. Isso é uma média, tá? Pode chegar até 60%.
E então o investimento da empresa está alocado ali nos estoques. Ele precisa gerar retorno, precisa ser eficiente, tá? Então o que a gente falou aqui, estoques nos diferentes ambientes produtivos, o que acontece no engineer to order, pedido por projeto, onde colocar estoque, onde colocar a segurança nesse tipo de ambiente produtivo, make to order, assembly to order, make to stock, como compor os estoques nestes diferentes ambientes produtivos, o que você precisa fazer, como você faz isso, tá? A gente falou muito nas outras aulas, é importante que você, se você não assistiu, é importante que você assista, tá? E cada um desses ambientes produtivos tem uma particularidade, precisa de uma forma de proteção diferente, tá? Uma forma de organização dos estoques. E aqui eu sempre falo, tá? Não é só ambiente produtivo. Isso aqui vale também para abastecimento de lojas, porque um centro de distribuição que abastece loja, ele pode trabalhar com make to stock, pode trabalhar com algum modelo assembly to order, é possível também. Pode trabalhar com make to order, engineer to order, pouco provável, acho que não existe, tá, nesse caso. Então serve também para abastecimento de lojas, enfim, tudo que tem movimentação de material. Razões para manter estoque numa operação. A gente falou sobre as 4 principais razões. Melhorar o nível de serviço, melhorar a eficiência operacional, manter lotes maiores de produção. Por que eu mantenho lotes maiores de produção? Estabilidade, especialidade, previsibilidade e otimização de movimento. Tudo isso, tá? A gente falou com detalhe o que acontece em cada uma destas partes aqui. Como que você faz para dar estabilidade para uma operação? E a gente construiu todo o embasamento aqui teórico, porque lá na frente a gente vai entrar na prática aqui e falar com mais detalhes sobre isso. Outra razão, tá, para manter estoques numa operação, manter lotes maiores de compra. A gente falou muito sobre isso também. Quais são os objetivos ao gerenciar os estoques? A gente também falou sobre isso. Legal, estou com o estoque na mão aqui. O que eu faço com ele? Otimização do estoque. Você tem que otimizar de ponta a ponta a sua cadeia. Suportar performance da operação. Como que você direciona o seu estoque para suportar a performance da operação? Lembrando que essa é uma das razões para você ter estoque. Então você construiu aquele estoque, só que se você não direciona ele com um objetivo, por que você construiu aquele estoque? Então você tem que direcionar, tem que ter objetivo claro, tá? Nível de serviço é a mesma coisa, suportar nível de serviço. Melhorar a rentabilidade, ponto importantíssimo que as empresas não olham com detalhes e o profissional que consegue olhar isso com detalhe, ele é diferenciado, ele se desenvolve e ele cresce profissionalmente, tá? Eliminar a obsolescência, a gente vai falar muito sobre isso hoje, ponto extremamente crítico, muito crítico, tá? Eu já vi multinacionais sofrendo com isso por falta de controle. E eu tenho certeza que tem muita empresa que ainda sofre com isso. A gente falou sobre nomenclaturas, tá? E aí eu vou entrar com o meu ponto de vista aqui. Eu particularmente não gosto de nomenclatura porque isso engessa o aprendizado, tá? Ah, raw material. Na hora que eu falo isso já confunde a cabeça de muita gente. WIP, mesma coisa. Mas você precisa saber sobre isso, tá? Porque você pode ser perguntado em algum momento, pode ser que na empresa que você trabalhe você use essas nomenclaturas, pode ser que não, pode ser que na próxima empresa que você vai trabalhar você vai usar essas nomenclaturas. Então você precisa conhecer. Pode ser que você vá num processo seletivo e a pessoa te pergunte: ah, me fala como que você trabalhava com o WIP. Se você não souber o que é, vai aparecer uma interrogação na sua cabeça, você não vai conseguir responder. E se você sabe o que é, e você tem um embasamento aqui, você constrói respostas que desconstroem qualquer questionamento negativo sobre você como profissional. Quer um exemplo? Se a pessoa te pergunta, ah, mas como que você trabalhava com o I? E aí você responde, ah, material em processo. Sim, eu desenvolvi um projeto, eu controlava o material em processo, porque através desse projeto eu consegui melhorar muito o nível de serviço, porque eu construí um processo e eu usava parte do material em processo e ele era como se fosse um assembly to order, eu fazia um pulmão ali de material em processo que correspondia a 10 itens, então eu diminuía a variação na venda de 10 itens, eu colocava isso como uma variação composta e conectava com o material em processo através de um modelo assembly to order e eu ia abastecendo cada um dos itens
e eliminava muito da variação de venda e, consequentemente, eu melhorei muito o nível de serviço. Olha a diferença na resposta, de verdade. E se, consequentemente, melhorei muito, na verdade, você tem que falar em números, né? Melhorei em 10 pontos percentuais, melhorei em 5 pontos percentuais. Enfim, você precisa ter capacidade para dar esse tipo de resposta. E para você dar esse tipo de resposta, você tem que ter um embasamento. Então, acompanhe as aulas, de verdade. Recomendo muito que você acompanhe. Eu sei que eu estou insistindo nisso, mas é de verdade, é pro seu bem, tá? De verdade. Então, nomenclaturas. Aí a gente falou na última aula tipos de estoque e formas de proteção com estoque. Estoque de dessincronização, estoque de antecipação, estoque de segurança, estoque de otimização e estoque como proteção financeira. A gente falou de todos estes com muito detalhe e importantíssimo que você conheça estas formas de proteção com estoques, porque não é só o estoque de segurança que protege uma operação. E falando sobre estoque de segurança, na próxima aula a gente vai falar só sobre estoque de segurança, porque tem muita dúvida sobre esse tema. A gente não vai entrar em cálculo ainda de estoque de segurança, mas todo um embasamento de como tratar, o que fazer quando o tema for estoque de segurança. E aqui lembrando, tá, o estoque de segurança protege contra duas coisas, tá? Variação na demanda e variação no lead time. Só isso. Vamos para a aula de hoje que já deu 16 minutos aqui. Muito tempo, muito tempo. Mas introdução importantíssima para você poder seguir, tá? Então, aula de hoje. Sobre o que é a aula de hoje? Primeiro ponto aqui. O grande objetivo aqui é que a gente chegue nestes temas aqui, ó. Estes pontos. Estoque sem movimentação, estoque obsoleto e estoque para descarte. Estes aqui são os mais críticos, tá? De todos estes. Mas para chegar aqui, a gente precisa passar por todos estes, explicar, e aí a gente chega nesse ponto aqui, tá? Ok? A aula de hoje é importantíssima, tá? Eu vou falar minha história, tá? A gente vai falar sobre provisionamento, tá? Primeira vez que eu ouvi essa palavra, provisão, de verdade, pode parecer ruim o que eu vou falar, mas enfim. Primeira vez que eu vi essa palavra provisão, isso 15 anos atrás, sei lá, 17 anos atrás, eu não tinha a mínima ideia do que era isso. E eu fiquei, nossa, o que que é isso, né? E era justamente provisão de um estoque em excesso ou de um estoque obsoleto, e isso estava sendo discutido com o acionista da empresa. Eu fiquei com uma interrogação gigante na minha cabeça. Então, acompanhe até o final que a gente vai falar sobre isso com muito detalhe, tá? Então vamos lá, o alinhamento, tá? Nesse momento, a gente começa a entrar nos pontos práticos, tá? Classificação, forma de contabilização, começa a ficar mais próximo da prática, tá? Do que você precisa fazer aí. E até agora a gente já falou sobre pontos muito importantes, tá? Como base para estruturação, para sua tomada de decisão, para formulação, para criação de projetos relacionados aos estoques, tá? A gente fez uma introdução, falou sobre as razões, objetivos, terminologias e tipos de estoque. A gente falou sobre tudo isso. E agora você já tem um embasamento para poder seguir com o próximo passo, tá? E hoje a gente vai entrar em detalhes sobre o que acontece com o estoque ao longo do tempo, tá? E eu vou mostrar que, dependendo da forma de avaliação, uma empresa ela pode estar insolvente, quase falida, mas ela não sabe disso. E você vai entender por quê, tá? E a razão para isso, tá? Para a empresa estar quase falida e não saber, é a má administração dos estoques. Então, olha a importância da classificação, da forma de olhar os estoques que eu vou trazer aqui para você hoje. E o estoque, tá? Ele não pode ser avaliado como se fosse uma coisa única, tá? Como se fosse um bolo ali geral. Você precisa classificar o estoque de diferentes formas, tá? E normalmente o que a gente encontra por aí é classificação ABC, XYZ, mas não é sobre isso que a gente está falando hoje, tá? A classificação aqui ela tem um olhar diferente, é uma classificação diferente, tá? Aqui não importa o tipo de item,
tá? Importa o resultado final que esse item está gerando para a sua operação. Então, uma das formas mais importantes de classificar um estoque é de acordo com a vida do estoque, porque quanto mais antigo for o estoque, maior será o risco de perda para a operação, tá? Um item que ele permanece sem movimentação durante 200 dias no estoque, então ele está parado ali faz 200 dias, ele já não deveria ser contabilizado como 100% ali do ativo da empresa, e a gente vai entender por quê, tá? E a forma de olhar para esse item que está 200 dias sem movimentação é completamente diferente quando a gente compara com um item que está só há 20 dias sem movimentação. Você precisa entender isso. Ah, mas por que um item que está 200 dias sem movimentação precisa ser contabilizado de uma forma diferente? Eu vou falar sobre isso mais para frente, ok? Então vamos lá. Então, pensando dessa forma, a vida do estoque, o que acontece com o estoque ao longo do tempo, a gente precisa classificar o estoque em 7 faixas. Tá? 7 faixas. E essas faixas aqui elas vão estar relacionadas com a cobertura ou com o período que o estoque está sem movimentação. Estou olhando aqui que eu perdi o meu mouse e tal, estava olhando outra tela aqui. Então, primeira faixa aqui, estoque de operação, tá? O que é o estoque de operação? Tem coisas que eu vou falar aqui que vão parecer meio óbvias, tá? Mas é importante que você tenha essa obviedade aí dentro da sua cabeça muito clara, porque tudo que parece óbvio as pessoas não fazem, tá? E isso aqui, o comecinho do que eu vou falar, vai parecer óbvio, mas você precisa aplicar e classificar o seu estoque dessa forma para entender o que está acontecendo e além de classificar, mais para frente eu vou falar um outro ponto. A sua tomada de decisão hoje sobre o que você vai comprar, quanto você vai comprar, ou o que você vai produzir e quanto você vai produzir, tem que estar conectado com essa classificação, tá? Porque pode ser que você esteja solicitando um pedido de compra que vai gerar um material em excesso, ou solicitando uma ordem de produção que vai criar um produto obsoleto, ou que vai criar um produto para descarte. Então, muito cuidado com isso. Você vai entender um pouco mais à frente, tá? Então vamos lá. Estoque de operação. O que é o estoque de operação, tá? O estoque de operação ele engloba toda a estratégia de estoque para suportar o dia a dia da operação, tá? Nesse momento entram os estoques de produto acabado já comprometidos com pedidos. Então você pode ter algum estoque de produto acabado que já tem um pedido, mas por alguma razão eles permanecem ali, eles ainda não foram expedidos. Materiais já comprometidos com alguma ordem de produção também entram nesse bolo, tá? Então, alguma ordem de produção que o produto acabado já está comprometido com o pedido também. Então, aquele material que vai no produto acabado, ele já está vendido, então ele já vai sair da empresa, isso é um estoque de operação. Entram também os estoques utilizados para manutenção dos equipamentos, então materiais em processo, consumíveis utilizados na produção e materiais utilizados para manter a fábrica operando ali de forma eficiente, tá? Então tudo aquilo que é usado ali no dia a dia da operação, pode ser óleo, gás, enfim, tem um monte de material que é usado ali no dia a dia. Material de limpeza, isso aí, material de operação, ok? Quando a gente avalia o estoque dos materiais, a gente pode pensar aqui, tá? Que o bom senso é a melhor forma, tá? De avaliar o que seria um estoque de operação. E por que eu estou falando isso? Porque o volume, tá, do estoque de operação ele pode variar de acordo com o perfil da empresa. Uma empresa de alimentos, tá, por exemplo, ela não pode manter estoque elevado dos materiais perecíveis. 10 dias de estoque já pode significar estoque em excesso, tá? Porque o material começa a ficar próximo da validade. 10 dias eu talvez esteja exagerando aqui, mas 30 dias de estoque já é estoque em excesso, porque o material está muito próximo da validade. E um outro perfil de empresa, ele pode manter 30 dias de estoque, 60 dias de estoque sem problemas, tá? Porque não tem validade, enfim, é outra forma de olhar para uma operação, tá? Normalmente, por que eu estou falando normalmente? Eu vou até escrever isso aqui porque é importante. Ó. No regra, eu vou colocar regras, interrogação aqui.
Normalmente existem regras contábeis, tá, para classificar os estoques e definir quando um estoque não é mais de operação e passa a ser tratado como obsoleto, tá? Normalmente. Por que que eu estou falando normalmente? Porque as empresas que estão mais à frente têm esse tipo de regra contábil. Pode ser que onde você trabalhe não exista esse tipo de regra contábil e aí a empresa que você trabalha está quebrada e não sabe. Então é importante que você tenha este olhar para os estoques. A gente vai falar mais à frente sobre isso, tá? Segundo tipo aqui, estoque de proteção. Ah, por que que ele está separado do estoque da operação? E por que olhar dessa forma, tá? Porque você, por exemplo, não pode provisionar um estoque de proteção. Ele está ali para proteger a operação. Da mesma forma, você não pode provisionar um estoque estratégico. E a gente vai entender isso um pouco mais para frente. Então é importante que você separe isso muito bem. E de novo, tá? O principal objetivo é chegar aqui nos últimos pontos: estoque sem movimentação, estoque obsoleto e estoque para descarte. Então vamos lá, estoque de proteção. Toda operação ela precisa de proteção com estoques, tá? E eu vou detalhar um pouco o estoque de proteção porque eu preciso deixar claro a diferença entre estoque de operação e o estoque de proteção. O estoque de proteção, ele não deveria ser tocado em nenhum momento, tá? No mundo ideal, tá? Onde não existam variações, ele não deveria ser tocado, ele está ali para proteger a operação. No mundo real, ele é tocado porque a gente está falando de um mundo com muita variação. E este estoque de proteção, ele é montado principalmente para proteger contra duas variações, tá? Vendas, ok? E prazo de entrega. Então, se houver variação na venda, ele protege, se houver variação no prazo de entrega, ele protege. Então, toda operação sofre com variações nestes dois pontos. Toda operação, tem variação que não sofre com isso. E é necessário construir uma proteção contra isso, tá? De alguma forma você precisa proteger. E qual a razão, tá, de não poder tocar no estoque de proteção? Se uma operação ela se baseia no estoque de segurança para repor os itens, isso vira um caos. Então, dependendo da estratégia dos lotes de reposição, tá? Isso pode ficar, a operação fica extremamente nervosa porque a frequência de reposição dos materiais fica muito alta. Então, por que que eu estou falando isso? O estoque de operação, ele que é o responsável ali por gerir o abastecimento ou não de um material, a criação ou não de uma ordem de produção. O estoque de segurança ele é utilizado eventualmente, tá? Então, dentro do estoque de operação, toda a sua estratégia de reposição precisa, toda a sua estratégia de reposição dos estoques precisa estar dentro ali do estoque de operação. Importante essa separação e mais para frente a gente vai entender isso com mais detalhes, ok? Deixa eu ver se eu me perdi aqui num ponto. É isso mesmo, tá certo. Então vamos lá, estoque estratégico, outro ponto, tá? Por que é importante falar sobre estoque estratégico? A gente já falou lá atrás, tá? Sobre as formas de proteção com estoque. O estoque estratégico ele vai estar ali principalmente dentro do estoque de antecipação e do estoque de otimização, estoque como proteção financeira, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas é importante separar isso, porque você não pode achar que um estoque estratégico ele está obsoleto. Vamos supor que você decida comprar um ano de estoque de um determinado material, porque é a estratégia da empresa fazer isso, só que de acordo com a regra contábil, acima de 150 dias de estoque, o valor já é provisionado e já cria um resultado negativo ali na contabilidade. Você não pode fazer isso. Então, a sua estratégia de estoques precisa estar muito conectada com o que está desenhado ali na contabilidade da empresa. Você pode estar definindo uma estratégia de estoques que pode estar prejudicando o resultado contábil da empresa e você nem sabe disso. Então, muito importante que você esteja alinhado com esse ponto. Então, estoque estratégico. Dependendo, tem coisas que eu vou falar aqui desse estoque estratégico que, se você assistiu a última aula, isso vai ser repetitivo. Se você não assistiu,
Não é repetitivo, é importante que você saiba, mas mesmo que você assistiu, acompanhe, tá? Porque, de novo, você vai fixando esse conteúdo. Então, estoque estratégico. Dependendo do mercado que a empresa atua, é interessante antecipar a formação de estoque de alguns itens, tá? E tem três formas aqui de antecipação. Uma, o próprio estoque de antecipação. Então, você antecipa o estoque de forma proposital de algum item ali para algum evento específico. Então, sazonalidade, alguma interrupção de produção programada, implementação de um novo sistema, mudança de fábrica, enfim, alguma razão, algum evento faz você decidir antecipar o estoque, tá? Eu trouxe dois exemplos na outra aula, produção de panetone e produção de ovo de Páscoa. Você precisa antecipar esse estoque porque você não tem capacidade produtiva para atender a demanda exatamente quando ela acontece. Segunda forma de antecipação, estoque de otimização. É um estoque que propositalmente ele é antecipado para otimizar os volumes de compra ou os volumes de produção, tá? Melhorar a eficiência da fábrica, reduzir a frequência de determinados processos ou reduzir os custos de movimentação. Então você decide antecipar um estoque, decide ter lotes maiores para poder melhorar a eficiência da sua operação. Se a sua estratégia de antecipação não estiver conectada com as regras contábeis, da mesma forma que o estoque de antecipação que eu falei, você está prejudicando o resultado da empresa e não sabe. Então é importante que você conecte com a contabilidade. Mais um aqui que é mais uma forma aqui de estoque estratégico. Estoque de proteção financeira. É um estoque propositalmente antecipado para proteger a operação contra as flutuações ali de mercado. Então muitas empresas têm exposição ao câmbio, ao dólar, e aí constroem outros tipos de proteção. E muitas empresas têm exposição à variação de preço de algum commodity e algum material que é precificado pelo mercado, tá? No, Na outra aula eu trouxe o exemplo da joalheria, tá? Tem uma joalheria brasileira que abriu capital recentemente e essa joalheria formou, quando ela abriu capital, no prospecto de abertura de capital, ela falava que tinha 1 ano de estoque de ouro. Aí pense se claro que isso não acontece, tá? Mas pense se na contabilidade, se houver alguma regra ali contábil que pede para provisionar o estoque acima de 200 dias, você tem 165 dias de estoque de ouro que seria provisionado e, na verdade, não precisa disso, porque é um estoque estrategicamente posicionado que não será perdido, ok? Mas mesmo assim, eu não sei se tem alguma regra contábil para proteger contra isso, tá? Porque você tem vários riscos em manter esse volume em estoque. Então vamos lá. Então, estoque estratégico a gente fechou, estoque em excesso. Aqui a gente começa a falar sobre o que é a aula, tá? Depois nos outros a gente vai entrar mais ainda em detalhe. Então, estoque em excesso. Todo estoque que estiver acima do necessário para suportar a operação ou garantir a segurança da operação, tá? Desde que ele não seja um estoque estratégico, ok? Então, se ele é um estoque estratégico, ele sai dessa conta. Então, e se ele estiver acima do volume necessário para suportar a operação ou para trazer segurança da operação, ele é um estoque em excesso. E vou reforçar um ponto importante, tá? O limite entre operação, segurança e excesso vai depender do perfil da operação. É importante definir estes limites e classificar os estoques desta forma. Muito importante. Os relatórios de acompanhamento que você trabalha, eles precisam trazer as seguintes informações, tá? Estoque em excesso. Vou trazer aqui, tá? Qual o percentual do meu estoque de operação? Ele traz essa informação. Isso, todos os controles que você faz precisam trazer essa informação. Qual o percentual caramba, percentual do meu estoque de segurança, que era o segundo ponto. Aqui a mesma coisa, eu vou copiar aqui que fica mais fácil. Percentual do meu estoque extra.
do meu estoque em excesso. Então pense o seguinte, todos os relatórios que você está gerando, eles trazem esta informação, tá? O percentual do seu estoque que está em cada uma dessas faixas. E para você poder construir isso, os limites de cobertura de estoque eles precisam estar definidos, tá? Assim você consegue responder todos os dias, tá? Quando houver algum questionamento, ou, na verdade, não pelo questionamento em si, né? Mas para você poder tomar as decisões sobre o que você está fazendo e dar o direcionamento correto aí para a operação, tá? Então, todos os dias, e quando você tiver um nível mais avançado de planejamento, você consegue, inclusive, projetar o que vai acontecer nos próximos meses em cada um desses grupos, tá? E mais adiante eu vou apresentar como calcular a cobertura de estoque, não sei, talvez você saiba, talvez não, mas cobertura de estoque é o número de dias que o estoque não que ele permanece na operação, mas é o número de dias de duração daquele estoque, tá? Então, se você parasse de produzir ou de comprar hoje, aquele estoque terminaria em 30 dias. Tem 30 dias de cobertura. Então, é importante, tá, que você defina os limites. Isso que eu escrevi aqui, quando você estiver preparando os relatórios de estoque, organizando os relatórios, é importante que você tenha ali as colunas separadas, falando qual percentual do seu estoque é de operação, qual percentual que é de segurança, qual percentual que é de estoque estratégico, qual percentual que é de estoque em excesso. E para você não se confundir, eu diria, com os números e não conseguir tirar resultados desses números, é importante que você olhe o número fechado, com certeza, só que você precisa entender item a item o que está acontecendo. Então, nesse tipo de relatório, é ideal que você tenha o total ali, o percentual, só que você tenha a contagem de itens que está com estoque em excesso, por exemplo, tá? Então, quantos itens estão com estoque em excesso? Pode ser, vamos supor que você tem um portfólio de 1.000 itens, tá? E você tenha 0,3% do seu estoque em excesso. É pouco, só que 50 itens estão com estoque em excesso. São itens que têm consumo mais baixo, eles representam pouco no consumo, consequentemente eles representam só 0,3%. Então você precisa entender o que está acontecendo nestes 50 itens, qual a razão para você ter estoque em excesso destes 50 itens. Então, estoque em excesso. E essa classificação aqui que eu trouxe, essa forma de olhar, também você vai precisar compor com esses outros três tipos aqui: estoque sem movimentação, estoque obsoleto e estoque para descarte. Então vamos lá, estoque sem movimentação. O próprio nome já diz, né, que é esse estoque. E é o estoque que está sem movimentação, obviamente, né? Mas nesse ponto você precisa decidir, tá? Qual regra você vai utilizar? Quantos dias sem movimentação? A partir de quando esse material começa a trazer algum prejuízo para a operação? Então é importante que você defina estas regras, tá? Estoque sem movimentação. Estoque obsoleto, estoque para descarte. Aqui a gente começa a entrar nos pontos mais críticos e mais importantes aqui da contabilização dos estoques. Então, estoque obsoleto, material com prazo de validade vencido, material fora de linha, produtos que já estão no estoque, fora de linha, embalagens antigas que já foram substituídas, todos os materiais que por alguma razão eles não podem ser vendidos ou utilizados em condições normais, tá? Praticamente, tá? Todos os itens classificados nesta categoria, eles só serão comercializados com valores inferiores aos padrões ali de mercado. Então, você vai ter que dar um desconto para poder vender esses itens e isso traz um prejuízo contábil. Então, por isso, eles vão representar em algum momento um prejuízo operacional, mas eu vou voltar aqui ao ponto da contabilidade, tá? Se a contabilidade for feita da forma correta, estes materiais eles já deveriam representar alguma perda ali no balanço da operação, tá? E ponto importante, tá? Praticamente todos os materiais entram nesse tipo de situação. Eu falo praticamente porque tem uma exceção. Se por alguma razão, tá,
o produto saiu de linha e houve sobra de estoque no material, então, o produto saiu de linha e houve sobra de estoque no material, se esse material estiver dentro da validade e outra empresa puder utilizar esse material, então é uma matéria-prima comum aí, ele pode ser vendido ou retornar para o fornecedor praticamente sem perder o valor, tá? Então é importante que você tenha este entendimento. E por quê, tá? Se você entende que é melhor ter um material comum ali, que pode ser utilizado por outras empresas, você vai desenhar toda a sua estratégia ali de materiais pensando nisso. Você, por exemplo, pode tomar um risco maior aqui com com esse tipo de material que eu falei para você. Se você tem a chance de vender esse material, não tem problema nenhum você tomar um risco maior de estoque, um risco maior de perder esse estoque. Então, saber disso é importantíssimo, tá? Porque uma operação precisa ser pensada com este olhar, tá? E olhar para isso pode transformar a rentabilidade de uma operação. E vamos lá, mais um ponto, estoque para descarte. Foi quanto tempo aqui? 41 minutos. Estoque para descarte, vamos lá. O excesso de estoque, tá? Ele pode trazer problemas sérios e aumentar muito o descarte de materiais sem necessidade, tá? Estoque em excesso sofre avaria. Ele pode permanecer empilhado por muito tempo, pode ter problema na embalagem, amassar, enfim, pode acontecer um monte de coisa. E ele pode ser movimentado diversas vezes e ter avaria ali na embalagem, como eu já falei. E esse é o tipo de problema muito difícil de mensurar, tá? Praticamente impossível mensurar. Mas aqui o bom senso indica que manter o estoque em excesso aumenta o descarte de estoque. Importante você entender isso. E esse estoque, tá? Ele é o mais antigo ali dos que eu descrevi antes, tá? É o mais antigo de todos. Se por alguma razão esse estoque ele ainda estiver... Acabou minha água aqui, eu tô ficando rouco. Se por algum motivo, tá, esse estoque ele ainda estiver contabilizado no balanço da empresa, como ativo da empresa, isso é um problema gravíssimo. Tá? E aqui eu entro lá no que eu falei no começo da aula, que esse estoque ele já está com valor praticamente zerado. Normalmente, esse estoque é vendido como sucata e por uma mínima parte ali do valor contábil. Então, muitas empresas carregam no balanço estoques avariados sem valor contábil. Por isso, é muito importante que as empresas, tá? E não sei se onde você trabalha tem esse tipo de regra, ou não tem, mas é muito importante que as empresas tenham uma regra de contabilização que... Estou ficando rouco. Que avalie o tempo de vida dos estoques. É muito importante, tá? Que as empresas tenham esse tipo de regra. Empresas mais estruturadas têm esse tipo de classificação de acordo com a cobertura dos estoques. Por exemplo, estou ficando bem rouco. Itens acima de 365 dias de cobertura. O estoque precisa ser provisionado como perda, então aí eu vou voltar num ponto lá do começo, tá? Mas o que é uma provisão, tá? Contabilmente, a empresa, ela reconhece que aquele estoque não tem mais valor e coloca em outra posição no balanço contábil. Então, o estoque que está, dei o exemplo aqui, acima de 365 dias, ele não é mais contabilizado com 100% do seu valor. Ele tem um desconto ali. Porque o risco de perder aquele estoque é gigantesco. O próprio estoque obsoleto ou estoque para descarte também tem que ser classificado dessa forma. E nesse momento o estoque ele é classificado como perdido, tá? E dependendo do volume, tá? Isso pode significar um prejuízo contábil para a empresa. Ah, mas o que é prejuízo contábil? Naquele momento aquele estoque ele ainda não foi descartado ou vendido como sucata. Então ele ainda não gerou um evento que impacte o resultado operacional da empresa, ok? Mas ele ainda permanece dentro da empresa, ele não foi vendido, ele não
não saiu do estoque, não, ele está ali ainda. Então, num movimento contábil, esse estoque é provisionado, então ele tem um prejuízo, dependendo do volume, obviamente, né? Isso gera um prejuízo contábil, mas não um prejuízo operacional. E é importante, tá? Retirar dessa avaliação, né? O... Exatamente. Retirar dessa avaliação tanto do obsoleto, descarte, sem movimentação, retirar dessa avaliação algum estoque estratégico que por alguma razão eles estejam ali na avaliação, é importantíssimo tirar dessa avaliação. E eu vou trazer aqui, eu vou copiar e colar, porque fica, eu vou escrever aqui, que fica mais fácil, para a gente poder resumir aqui tudo que a gente falou. O estoque mais novo, opa, ele é o estoque de operação. Isso a gente já falou, eu vou do mais novo para o mais velho, tá? Estoque de proteção. Ele pode ser um pouco mais antigo do que esse primeiro, porque ele está há mais tempo parado no estoque. Estoque em excesso. Foi o outro que eu falei, ele é mais antigo ainda. Estoque sem movimentação. É mais antigo ainda. E o mais velho de todos aqui é o estoque para descarte. E tudo que eu falei aqui hoje pode parecer simples, pode parecer besteira, mas eu garanto, tá? Eu garanto para você que se você fizer uma classificação assim, você muda a forma de organizar o estoque dentro de uma empresa, tá? De verdade, garanto para você. E a gente vai começar a entrar em outro tema aqui, já que é estoque de segurança. Só deixa eu abrir um outro material aqui. A gente vai começar a entrar no tema da próxima aula, porque sobrou alguns minutos aqui. O tema da próxima aula é importantíssimo, a gente já entra nele hoje. Só deixa eu organizar o material, que fica mais fácil. Toque para descarte, isso aí. Então, regras de classificação, tá? Encontre as suas regras de classificação de acordo com a cobertura, enfim. Cobertura, tempo sem movimentação, você precisa criar estes limites se eles ainda não existem. Entenda com a contabilidade da sua empresa, com o time contábil, se esse tipo de regra já existe ou não. Ok? Então aqui a gente vai entrar nos estoques de segurança, que era o tema da próxima aula, mas como sobrou um tempinho aqui, vamos lá. Estoque de segurança. Primeiro ponto, tá? Vou fazer a introdução do tema. Rapaz, esse tema é muito, muito, muito interessante e vamos lá então, estoque de segurança. Esse tema ele parece que ele está esgotado, tá? Mas eu garanto para você que tem centenas de informações importantes que não são tratadas na teoria geral que fala sobre estoque de segurança. Ou informações importantíssimas guardadas no conhecimento de várias consultorias aí. É muito importante que você tenha isso em mente, tá? E a gente vai falar estoque de segurança sobre todos os conceitos, tá, que permeiam o estoque de segurança e com bastante detalhe, tá? Acompanha essa aula aqui hoje até o final e a próxima aula que a gente vai entrar nisso com mais detalhes ainda, tá? Tem informações muito importantes que você precisa saber sobre estoque de segurança. E qual a principal função de um estoque de segurança? Que função ele deveria cumprir, tá? É só uma? Não é? Qual seria essa função? Pensa de verdade, qual o papel do estoque de segurança? Lembre-se que ele cumpre vários papéis, mas tem uma palavra simples que resume o principal papel do estoque de segurança. Pensou um pouco? Estabilidade, tá? Essa é a palavra. O estoque de segurança ele funciona como um amortecedor na operação. Desviou a venda, ele vai proteger. Fornecedor atrasou a entrega, ele deveria proteger da mesma forma.
A máquina quebrou, a proteção deveria estar presente nesse momento também. E aqui numa máquina quebrou, a gente já vai entrar num ponto super crítico. Então, ó, desvio de venda, prazo do fornecedor e a quebrou. Os modelos de estoque de segurança que você encontra, eles cobrem desvio de venda, atraso do fornecedor. Como que você faz para cobrir o problema a máquina quebrou no modelo de estoque de segurança? É aí que entra a importância de entender o tema com profundidade. A máquina quebrou pode fazer parte do seu modelo de estoque de segurança sem problema nenhum, e eu garanto que isso traz muita, muita estabilidade para a sua operação. E a gente vai entrar nesse detalhe mais para frente. Não é só a máquina quebrou, tá? Tem vários outros pontos que podem entrar na modelagem do estoque de segurança, e não especificamente na modelagem do estoque de segurança, mas na formação do seu processo de reposição dos estoques. Operar sem estoque de segurança é a mesma coisa que dirigir um carro sem amortecedor, tá? Por mais que você idealize ali a estrada perfeita, você vai sem buraco, você vai ter buraco, você vai ter um monte de problema. Mesmo, trazendo um exemplo simplista aqui, mas mesmo os carros produzidos nos países desenvolvidos, eles têm amortecedor, tá? Então, por mais que você ache que a estrada é perfeita, ela não é, tá? E eu tô falando isso porque eu preciso desmistificar um ponto super importante que diz, tá, que imagina que uma operação perfeita, sem problemas, não, que ela existe, tá? E consequentemente você não precisa de proteção com estoque de segurança. E não existe operação perfeita. E os profissionais que são mais desenvolvidos, que entendem que não existe operação perfeita, entendem isso com muita profundidade e conseguem propor ali formas de proteção que tragam estabilidade para uma operação e, não digo aproximem a operação da perfeição, mas que cubram os defeitos aí da operação para que isso não chegue no nível de serviço, não chegue no resultado financeiro da empresa. Então, todo entendimento aqui é importante, tá? Porque tudo isso que eu estou falando faz parte da otimização dos estoques, otimização do estoque de segurança. Então, partindo do entendimento de que a gente precisa de estoque de segurança numa operação e que ele é responsável por trazer estabilidade para uma operação, você, você pode começar a pensar nas formas de proteção com o modelo de estoque. Mas antes de entrar no tema de otimização, é importante entender os impactos da estabilidade de uma operação. Tá? Ter uma operação sem variações e impactos abruptos significa custos menores, com certeza absoluta. Tá? Operação estável é sinal de operação rentável. E muito cuidado com a frase que eu falei. Tá? A estabilidade ela não pode ser construída com excesso de estoque e má utilização do capital de giro. Mas você, como profissional de planejamento de produção matéria e demanda, precisa entender que operação estável é operação rentável. E além de estabilizar a operação, você também, quando você tem uma operação estável, você se transforma numa pessoa menos estressada, tá? E mais estável emocionalmente falando. Se sua operação está sob controle e você consegue construir modelos de otimização, de proteção, consegue ter tranquilidade para tocar o seu dia a dia, você fica mais tranquilo e a operação como um todo fica menos estressada, tá? Então entenda que estoque de segurança não é só estoque de segurança, aqui eu estou trazendo mais um ponto, tá? É muito importante que você entenda. O estoque de segurança, ele é uma oportunidade que você tem para você entender todas as particularidades da sua operação. Se a modelagem do estoque de segurança ela for feita da forma correta, construção da base, tudo bem feito, você vai levantar muitas informações extremamente importantes e relevantes para a sua operação. E todas essas informações elas serão utilizadas para você tomar decisões melhores. Prazo de entrega, tamanho do lote, frequência de compra, frequência de produção,
número de pedidos que o item está presente, número de notas emitidas, enfim, você levanta um monte de informação quando você está construindo o seu modelo de estoque de segurança, e isso traz muito mais entendimento para sua operação, ok? Então, essa foi a introdução aqui do estoque de segurança e a gente vai entrar no tema mais importante aqui, desmistificando o estoque de segurança. Esse ponto é muito crítico. Eu sei que a gente já está com 55 minutos, mas eu já vou entrar em desmistificando o estoque de segurança porque é importante aqui, tá? O estoque de segurança é um tema recorrente, tá? No planejamento de produção, materiais e demanda. Praticamente toda operação depende de formação de estoque em algum momento. E até mesmo as operações mais enxutas, aquelas que são lean, enfim, as mais enxutas, elas dependem de uma modelagem que suporte a operação, tá? E é importante que você entenda que o estoque de segurança ele pode ser medido em minutos, horas, dias, semanas e meses. Então, modelar um estoque não significa que você está trazendo ineficiência para a operação. Lembre que o estoque ele traz estabilidade. E claro que isso depende muito da forma que você está modelando, como você está construindo esse estoque, e depende do conhecimento que você tem para poder construir esse estoque de segurança. Então acredita no que eu estou falando. Não existe operação sem estoque, mesmo que sejam somente horas de estoque. E essa mesma modelagem para suportar as horas de estoque, as horas de operação, com reposição constante, também é considerado um estoque de segurança. Você precisou construir ali um modelo para definir quantas horas de estoque você ia colocar na operação. Então entenda que, mesmo sendo horas de estoque, a operação ainda tem aquele estoque parado ali para poder proteger contra as variações, contra as instabilidades, tá? Então, por que eu estou falando isso? Toda operação precisa de estoque, toda. Em algum momento, você, como profissional de planejamento de produção, materiais e demanda, vai ser desafiado a construir um modelo de estoque de segurança. Em algum momento isso vai acontecer na sua jornada, tá? Ou você vai ser desafiado a construir, ou você vai encontrar um modelo de estoque de segurança já construído e vai precisar revisar isso para poder gerar menos impacto na operação, tá? Então, por que eu estou falando isso? Quando a gente olha para todas as carreiras, tá, profissionais, a gente encontra alguns pontos que podem diferenciar as pessoas de forma muito clara, tá? E quem conhece modelagem de estoques, com certeza é visto como um profissional diferenciado e com grandes chances de crescer profissionalmente. E por que eu estou falando isso, tá? Porque quando você está modelando um estoque, você precisa entender de várias coisas. Construção de base, organização do material, você vai precisar conectar várias informações, conectar uma coisa com a outra, você vai precisar entender da sua operação, conversar com pessoas, enfim. A pessoa que consegue fazer isso é um profissional diferenciado, com certeza, tá? E nesse ponto, alguns conhecimentos técnicos, eles ficam evidentes para o profissional que consegue fazer isso. Ficam simples e evidentes. E aqui eu preciso entrar num outro ponto, tá? O conhecimento técnico ele fica evidente. Só que ele não é suportado sem duas outras coisas quando você está tentando modelar um estoque de segurança. Você precisa dessas duas outras coisas para você conseguir seguir em frente na sua modelagem do estoque de segurança. Primeiro deles, comportamento, tá? Você precisa construir um modelo de estoque de segurança. Você se propôs a construir um projeto com um modelo de estoque de segurança. Comportamento é importantíssimo, tá? Qual a forma? Como que você vai estruturar esse projeto? Como que você vai comunicar? Forma de falar, o seu tom de voz, o momento de falar sobre o projeto de estoque de segurança. Segundo ponto que eu já falei, né, conhecimento técnico. Aqui entra todo o conhecimento em modelagem de estoque de segurança, forma de reposição, modelagem das embalagens, enfim. Você precisa saber isso. Terceiro ponto, disciplina. Nesse ponto entra o que realmente vai gerar resultado, tá? Toda a construção de um modelo de estoque de segurança exige disciplina diária para você fazer as coisas chatas.
alimentar a base, cruzar a base de informação, limpar a base de dados, enfim. Importantíssimo que você entenda estes 3 pontos aqui sobre estoque de segurança. Então eu estou desmistificando aqui o assunto e estou complicando ele para você entender que não é só pegar uma fórmula simples e colocar em prática. Isso não vai funcionar e a gente vai entender um pouco mais à frente, tá? E por que que eu estou falando isso? Porque mesmo que você tenha um conhecimento técnico profundo sobre o assunto, isso ainda não vai ser suficiente para você modelar um estoque de segurança. Você vai ter que encontrar a forma correta ali para colocar o projeto em funcionamento e também vai ter que ter disciplina para poder executar. Vai ter que conversar com as pessoas certas, construir todos os alinhamentos, tá? E por que que o profissional consegue tratar esse tema e consegue fazer isso de ponta a ponta? Por que ele é visto como diferenciado, tá? Historicamente, o assunto estoque de segurança ele é tratado como se fosse muito complexo. Quando a gente olha a teoria, a gente encontra a raiz quadrada do desvio padrão do erro da previsão de vendas composta com a raiz quadrada do erro de fornecimento, do erro do lead time de fornecimento. Então, é uma forma maluca. Então, historicamente, isso é tido como complexo. E todo material que a gente encontra, toda teoria que a gente encontra, começa exatamente com essa complicação. Tá? E eu garanto que modelar um estoque de segurança tem muito mais conexão com o conhecimento da sua operação do que com uma fórmula complexa pronta. E o objetivo aqui dessa série é desmistificar diversos temas, dessa parte aqui da série do Mestre dos Estoques, é desmistificar diversos temas relacionados ao estoque de segurança. E você vai entender isso ao longo da próxima aula, porque a gente já deu aqui 1 hora e 1 minuto gravando. Então, na próxima aula eu vou trazer aqui por onde começar o cálculo de estoque de segurança, primeira parte que eu vou trazer. Outra parte aqui, metodologia de referência para calcular o estoque de segurança. Mais uma outra coisa, os 10 detalhes críticos da modelagem do estoque de segurança, também é um outro ponto que eu vou trazer, super importante. Representatividade da sua empresa na carteira do fornecedor é um desses detalhes críticos. Enfim, vou trazer várias coisas relacionadas ao estoque de segurança a partir da próxima aula. Essa aula de hoje, eu vou até te falar, tá? Do meu ponto de vista, ela é importante, mas ela é chata no começo, porque classificar os itens não é algo legal, mas é importantíssimo que você recorde o que a gente falou lá no começo, tá? Diferenças na forma de avaliação e contabilização dos estoques. Estoque de operação, estoque de proteção, estoque estratégico, estoque em excesso, estoque sem movimentação, estoque obsoleto, estoque para descarte. Classifique os estoques dessa forma, encontre os seus limites ali de cobertura, de estoque e estoque sem movimentação. E a gente começou a falar sobre o estoque de segurança e na próxima aula a gente vai aprofundar mais esse tema. Obrigado por acompanhar até aqui. Lembrando, tá? Se você quiser receber o material por escrito, cadastre-se em marcelalonso.com.br. Você recebe o material por escrito, recebe o livro em PDF e também você vai ser avisado sobre as aulas que forem entrando aqui, que forem ficando disponíveis aqui para você, ok? Um abraço e até a próxima aula falando sobre estoque de segurança. Tchau, tchau.